Pare imediatamente de contar as moedas ou de perder o sono pensando em como você vai pagar as contas deste Natal. Existe um perigo silencioso, muito maior do que a falta de dinheiro, que está rondando a sua vida espiritual neste exato momento. Eu preciso que você entenda algo urgente, algo que o Espírito Santo me revelou e que mudou a história do meu ministério na Coreia do Sul quando não tínhamos absolutamente nada. A sua preocupação excessiva com as finanças é, na verdade, uma oração pedindo por mais escassez. Parece duro ouvir isso. Talvez seja, mas é o aviso de Deus para libertar você hoje das amarras do medo. Enquanto você foca obsessivamente no que não tem, você está bloqueando a quarta dimensão, aquele reino espiritual onde os milagres são incubados antes de se tornarem matéria física. Eu vi pessoas saírem da miséria absoluta apenas mudando a maneira como visualizavam a provisão, e não estou falando de mero pensamento positivo, estou falando de uma lei espiritual precisa e infalível que a maioria dos cristãos ignora. Se você quer receber mais histórias e ensinamentos que fortalecem o seu espírito como este, deixe o seu like e se inscreva no canal agora. Preste muita atenção, pois vou lhe ensinar como transformar essa ansiedade natalina em um ímã para a provisão divina antes mesmo do dia 25 chegar. Imagine agora, neste exato momento, que você está caminhando por uma rua iluminada pelas luzes de Natal. Você vê as vitrines decoradas, ouve as músicas que falam de paz e alegria, vê as famílias sorrindo, mas dentro do seu peito há um nó apertado, uma pedra fria e pesada que chamamos de ansiedade financeira. Eu conheço essa sensação intimamente. Conheço o gosto amargo que ela deixa na boca quando você se senta para orar e as palavras parecem bater no teto e cair de volta no chão. Mas eu estou aqui para lhe dizer, com a autoridade que o Senhor me concedeu através de décadas de ministério e milagres, que essa preocupação que você carrega não é apenas um sentimento humano natural. Ela é um erro técnico espiritual, uma falha grave na operação da sua fé que está impedindo o céu de invadir a sua terra. Muitos de vocês olham para o saldo bancário vazio e pensam que o problema é a falta de recursos. Mas o Espírito Santo me ensinou, nos dias difíceis em que comecei minha igreja sob uma tenda velha e rasgada na Coreia, que a falta de dinheiro no mundo físico é apenas um reflexo, uma sombra de uma pobreza de imaginação no mundo espiritual. Você precisa compreender a lei da quarta dimensão. O mundo em que vivemos, este mundo de contas, de presentes caros, de ceias que precisam ser compradas, é o mundo da terceira dimensão. Ele é limitado, é finito e está sujeito à decadência. Mas existe um reino superior, a quarta dimensão, o reino do Espírito, que governa, envolve e dita o que acontece aqui embaixo. Quando você se preocupa, quando você passa suas noites em claro, imaginando o pior cenário, visualizando a vergonha de não poder dar um presente ao seu filho ou o constrangimento de não ter uma mesa farta, você está usando a poderosa lei da incubação de forma invertida. Você está literalmente criando o desastre no reino espiritual antes que ele se manifeste no reino material. Deus me deu um aviso muito claro sobre isso quando eu era um jovem pastor, desesperado e sem nada. Eu precisava de 3 coisas: uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta para visitar meus membros, pois minhas pernas doíam de tanto caminhar. Eu orei fervorosamente por meses, clamei, jejuei, pedi a Deus que me desse esses itens, mas nada lá acontecia. O Natal se aproximava, o tempo passava, e eu continuava na miséria. Um dia, clamei ao Senhor em frustração: Pai, por que não respondes à minha oração? E foi então que ouvi a voz do Espírito Santo sussurrar no meu coração, uma voz mansa, mas que carregava o peso de um trovão. Filho, eu tenho todo o poder para lhe dar o que pede, mas você não me deu o material para trabalhar. Eu fiquei confuso. Como assim, material? Eu estava orando. Mas o Senhor continuou. Você pediu uma bicicleta, mas não me disse de que tipo. Existem dezenas de tipos de bicicletas. Você pediu uma mesa, mas não especificou se queria de mogno, de aço ou de vidro. Você pediu uma cadeira, mas não a visualizou. Sem uma visão clara, sem um alvo específico, a minha energia criativa não tem onde pousar. Aquilo foi um choque para mim.
Eu entendi naquele momento que a minha preocupação vaga e minhas orações genéricas de Deus me ajude neste Natal ou Deus mande dinheiro eram inúteis na quarta dimensão. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas como você pode ter certeza de algo que nem sequer definiu em sua mente? O aviso de Deus para você hoje é: pare de olhar para o problema e comece a desenhar a solução na tela da sua mente. A preocupação é uma oração ao diabo. É usar a sua imaginação dada por Deus para construir altares de medo. Quando você foca na falta de dinheiro, você está incubando a pobreza. O Espírito Santo é como uma galinha que choca os ovos. Ele precisa de algo para chocar. Se você lhe der ovos de medo, de dúvida e de imagens de fracasso financeiro, o que você acha que vai nascer na sua vida na manhã de Natal? Você precisa ficar grávido do seu milagre. Isso pode soar estranho para a mente racional, mas é a mais pura verdade espiritual. Antes de ter a bicicleta física, eu tive que engravidar da bicicleta na minha mente. Eu comecei a dizer a Deus: Senhor, eu quero uma bicicleta americana, fabricada nos Estados Unidos, com marchas laterais e a cor deve ser azul. Eu comecei a vê-la. Eu fechava os olhos e não via mais a minha pobreza. Eu via a bicicleta. Eu sentia o guidão frio nas minhas mãos. Eu ouvia o som dos pneus no cascalho. Eu me apropriei dela na quarta dimensão. Você está fazendo isso com as suas necessidades deste Natal? Ou você está apenas olhando para a calculadora e chorando? Se você precisa de dinheiro para a ceia, não peça apenas dinheiro. Visualize a mesa posta. Veja o peru, veja as frutas, veja os rostos sorridentes da sua família, sinta o cheiro da comida. Diga a Deus o valor exato que você precisa. A especificidade ativa a fé. O vago alimenta o medo. Deus não pode abençoar uma névoa. Ele abençoa planos. Ele abençoa visões claras. Lembre-se de Gênesis. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas nada aconteceu até que Deus falasse algo específico. Haja luz. Enquanto o Espírito apenas se movia sobre o caos permanecia. Foi a palavra específica, a visão clara de Deus, que transformou o caos em cosmos. A sua vida financeira está um caos, sem forma e vazia, porque você está permitindo que a sua mente fique vagando na escuridão da preocupação, em vez de falar a luz específica que você deseja ver. Eu sei que é difícil fazer isso quando a pressão é grande. O inimigo vai sussurrar no seu ouvido que isso é loucura, que você está se enganando. Quando eu comecei a agradecer a Deus pela minha bicicleta, pela minha cadeira e pela minha mesa antes mesmo de tê-las, as pessoas riram de mim. Elas diziam: Pastor Cho, onde estão essas coisas? E eu apontava para a minha barriga e dizia: estão aqui dentro, estou grávido delas. Elas riam, mas eu sabia que a gestação espiritual é real. O que você concebe na sua mente através da fé e incuba com a oração, inevitavelmente nascerá no mundo físico. Não há força no inferno que possa impedir um homem ou uma mulher que aprendeu a usar a linguagem do Espírito Santo, que é a linguagem de visões e sonhos. Se você quer receber mais histórias que edificam a sua fé e aprender a aplicar essas leis espirituais profundas na sua vida cotidiana, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a levar esta mensagem de poder a mais pessoas que estão presas no medo. Mas não pare por aqui, porque a incubação é apenas o primeiro passo. Você precisa entender que a sua mente é o ateliê de Deus. Se o ateliê estiver sujo, cheio de entulho, cheio de imagens de contas vencidas e cobradores batendo à porta, o Espírito Santo não tem espaço para trabalhar. Você precisa limpar o ateliê. O aviso de Deus é severo, porque o amor dele é zeloso. Ele não quer ver seus filhos escravizados pelo sistema deste mundo. O sistema do mundo diz ver para crer. O sistema do reino diz crer para ver. Neste Natal, Deus quer lhe dar um presente que vale mais do que qualquer quantia em dinheiro. Ele quer lhe dar o domínio sobre a quarta dimensão. Ele quer que você aprenda a comandar as circunstâncias em vez de ser esmagado por elas. Mas para isso, você precisa mudar o seu foco agora mesmo. Você precisa parar de adorar o problema. Sim, a preocupação é uma forma de adoração reversa. Você está meditando no problema,
exaltando o problema, dando poder ao problema. Vamos mudar isso. Vamos começar a ver o que Deus vê. Deus não vê a sua conta bancária vazia como um destino final. Ele a vê como um palco vazio, esperando o cenário que você vai construir com a sua fé. A provisão para o seu Natal já existe. Ela já está pronta nos lugares celestiais. O dinheiro que você precisa já foi impresso. Os recursos já estão circulando. O que falta é a conexão, o canal de parto através do qual essa provisão pode fluir do reino invisível para as suas mãos. E esse canal é a sua visão clara e destemida. No próximo momento, vou lhe ensinar como falar a palavra criativa para trazer essa visão à realidade. Mas primeiro, você precisa fixar essa imagem. Feche os olhos para o medo e abra os olhos do seu espírito. O que você vê? Se você ainda vê escassez, precisamos trabalhar mais fundo, pois o que você vê é o que você terá. Agora que você tem a imagem gravada na tela da sua mente, agora que você começou a engravidar do seu milagre de Natal, precisamos enfrentar o segundo inimigo mortal, aquele que assassina mais milagres do que qualquer demônio do inferno, a sua própria língua. O Espírito Santo me deu uma advertência severa que eu preciso passar para você com todo o temor e tremor, pois é aqui que a maioria dos crentes falha miseravelmente. Você pode visualizar a mesa farta, pode ver as contas pagas no reino da imaginação, mas se você abrir a sua boca e confessar a derrota, você acaba de realizar um aborto espiritual. É uma verdade terrível, mas necessária. O seu milagre é extremamente frágil nos primeiros estágios da incubação. Assim como um embrião humano pode ser perdido por um descuido, a semente da provisão divina que Deus plantou no seu coração, através da sua visão, pode ser destruída por uma única frase de incredulidade. O aviso de Deus é este: a sua boca é o leme da sua vida, e neste momento de pressão financeira, o diabo não precisa destruir suas finanças. Ele só precisa fazer você concordar com a escassez. Entenda a mecânica da quarta dimensão. A visão é o projeto, o arquiteto desenhando o prédio. Mas a palavra falada, a confissão dos seus lábios, é o empreiteiro que dá a ordem para começar a construção. Se o arquiteto desenha um palácio, mas o empreiteiro ordena que se cave uma cova, o que você acha que vai aparecer no terreno da sua vida? Muitos de vocês estão vivendo uma esquizofrenia espiritual. De joelhos, no seu quarto de oração, vocês dizem: Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Vocês visualizam a provisão. Mas, 5 minutos depois, quando se sentam à mesa com o cônjuge ou falam ao telefone com um amigo, vocês dizem: não sei como vamos sobreviver a este dezembro. O preço das coisas está impossível. Nunca temos sorte com dinheiro. Ouçam-me bem. O mundo espiritual não sabe brincar. As leis de Deus são exatas. Quando você diz "eu não tenho", você está assinando um decreto, uma ordem judicial no Tribunal do Espírito, autorizando a miséria a se instalar na sua casa. Você está amarrando as mãos dos anjos que foram enviados para lhe trazer a resposta. Eu me lembro de uma senhora em nossa igreja, anos atrás, que orava fervorosamente pela cura do marido e pela provisão financeira para o tratamento. Ela tinha fé, ela chorava, ela visualizava. Mas toda vez que alguém perguntava como ele está, ela respondia com um suspiro profundo: "Ah, está piorando a cada dia. O dinheiro acabou, acho que é o fim." Ela estava cancelando a oração com a confissão. O Espírito Santo me mostrou que ela estava construindo e destruindo, como alguém que tece um casaco de dia e o desmancha à noite. O resultado é que ela nunca tinha o casaco pronto para vestir quando o frio chegava. Você está fazendo isso com o seu Natal? Você está orando por abundância e confessando escassez? Aqui está a revelação que mudou minha vida e que constitui o cerne deste aviso divino. O mundo físico é servo do mundo espiritual, e o mundo espiritual responde à vibração da palavra falada com autoridade. Tudo o que existe no universo é composto de átomos, e os átomos são energia em vibração. Quando Deus disse haja luz, Ele não estava apenas expressando um desejo. Ele lançou uma vibração sonora, uma frequência de comando que reorganizou a matéria caótica e produziu fótons.
Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Suas palavras carregam, em menor escala, esse mesmo poder criativo. Quando você fala com fé, você está emitindo ondas sonoras na quarta dimensão que começam a reorganizar as circunstâncias ao seu redor. Mas aqui está o segredo profundo, a reviravolta que muitos ignoram. O dinheiro tem ouvidos. As circunstâncias têm ouvidos. Jesus falou com a figueira, e a figueira secou. Ele falou com o vento, e o vento se acalmou. Ele não orou a Deus pedindo para Deus falar com o vento. Ele mesmo, usando a autoridade delegada, comandou a matéria. Você precisa parar de falar com Deus sobre o seu problema financeiro e começar a falar com o seu problema financeiro sobre o seu Deus. Mas mais do que isso, você precisa dar ordens aos recursos. Isso pode parecer loucura para a mente natural, mas é a sabedoria suprema do Espírito. Se você está preocupado com o dinheiro para o Natal, pare de choramingar. Levante-se no meio da sua sala, onde talvez só haja móveis velhos ou contas sobre a mesa, e profetize. Fale para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Diga: recursos financeiros, eu ordeno em nome de Jesus, venham até mim. Oportunidades de trabalho, eu ordeno, manifestem-se. Clientes, vendas, bônus, eu os chamo à existência. Você precisa tratar o dinheiro não como um mestre que você teme, mas como um servo que deve obedecer à unção que está sobre a sua vida. O dinheiro é apenas um meio de troca no mundo da terceira dimensão, mas na quarta dimensão, ele é uma energia que flui para onde a autoridade é exercida. O perigo, o grande aviso de Deus, é que se você ficar em silêncio ou, pior, se murmurar, você está exercendo fé negativa. O medo é a fé no mal. E a murmuração é a oração de adoração ao diabo. Quando os israelitas murmuraram no deserto, dizendo: vamos morrer aqui, não temos pão, não temos água. Eles não estavam apenas reclamando. Eles estavam profetizando o seu próprio funeral. E adivinhem, eles morreram no deserto. Eles tiveram exatamente o que disseram. Deus disse: por minha vida, farei a vós como falastes aos meus ouvidos. Essa é uma das frases mais assustadoras da Bíblia. Deus está comprometido a fazer o que você fala consistentemente aos ouvidos dele. Se você fala fracasso, ele respeitará o seu livre-arbítrio e permitirá o fracasso. Portanto, a estratégia para vencer essa preocupação natalina exige uma disciplina militar da língua. Você precisa fazer um jejum de palavras negativas. Se você não tem nada cheio de fé para dizer, cale-se. O silêncio é melhor do que a maldição. Mas o silêncio não traz o milagre. Apenas evita o desastre. Para trazer o milagre, você precisa da rema. Existe uma diferença crucial entre logos e rema. Logos é a palavra de Deus geral, a Bíblia escrita. Rema é quando o Espírito Santo pega um versículo, uma promessa, e a acende dentro do seu coração como fogo. É a palavra específica para o seu agora. Você precisa buscar essa rema sobre suas finanças. Não apenas repita versículos mecanicamente como um papagaio. Vá para a oração, visualize a sua necessidade suprida e espere até que o Espírito Santo lhe dê a certeza, a fé substancial. Quando essa certeza explodir no seu peito, então você abre a boca e libera a palavra. É como carregar uma arma e puxar o gatilho. A visualização é a mira. A fé é a pólvora. A palavra falada é o projétil. Se você tentar atirar sem pólvora, sem fé incubada, fará apenas um barulho de clique. Se tiver pólvora, mas não mirar, visualização, fará barulho, mas não acertará o alvo. Mas se você alinhar a visão da quarta dimensão, incubar com a fé dada pelo Espírito e disparar com a palavra de autoridade, o alvo da provisão será atingido. O dinheiro virá. Pode vir de uma dívida antiga que alguém lhe paga, de um presente inesperado, de uma ideia criativa para vender algo, de uma promoção. O canal não importa. Deus tem milhões de canais. O que importa é a fonte e a sua conexão com ela. Você está disposto a mudar o seu vocabulário hoje? O Natal está chegando. O tempo é curto. Não temos tempo para dúvidas. Cada vez que a preocupação bater à sua porta mental, você deve rejeitá-la violentamente com uma palavra falada. Diga em voz alta:
Eu recuso essa preocupação. O Senhor é o meu pastor e a provisão já está. Caminho. Sinta a mudança na atmosfera quando você faz isso. O ar fica mais leve. Os demônios da ansiedade recuam diante da autoridade do crente que sabe quem é. Mas atenção, há um nível ainda mais profundo. Não basta apenas falar, você precisa agir como se já tivesse recebido. E é aqui que muitos tropeçam, porque a ação exige um tipo de coragem que desafia a lógica humana. A fé sem obras é morta. Se você visualizou e falou, mas continua agindo como um miserável, suas ações estão traindo suas palavras. O próximo passo é crítico. É o passo que separa os sonhadores dos recebedores de milagres. É o princípio da semeadura profética em tempos de fome. Deus me testou nisso muitas vezes e vou lhe contar como romper a barreira final da estagnação financeira, mas você precisa estar preparado para algo que vai contra todo o seu instinto de preservação. Imagine-se à beira de um abismo escuro. Do outro lado está a terra da promessa, o Natal farto, a paz financeira que excede todo o entendimento. A ponte que liga onde você está até onde você quer chegar tem um nome, e esse nome é ação correspondente. Mas há um preço para atravessar essa ponte, um pedágio que a lógica humana se recusa a pagar. Você deve dar o que não tem para receber o que precisa. Este é o paradoxo do reino, a matemática de Deus, que confunde os sábios deste mundo. O aviso divino para quem está preocupado com dinheiro não é economize cada centavo, mas sim semeie onde há fome. Eu sei, cada fibra do seu corpo quer se contrair, reter, segurar o pouco que restou. É o instinto de sobrevivência gritando. Quando a farinha na panela está acabando e o azeite na botija é apenas um fio, a última coisa que uma viúva sensata faria é preparar um bolo para um profeta estranho antes de alimentar a si mesma e ao seu filho. Mas foi exatamente isso que a viúva de Sarepta fez. E é exatamente aqui que reside o segredo explosivo da multiplicação. Se você retém a semente, ela permanece apenas uma semente, e eventualmente você a come e ela acaba. Mas se você a libera, se você a lança no solo da quarta dimensão através de um ato de fé sacrificial, ela se torna uma colheita. Durante os primeiros anos do meu ministério, nossa igreja era paupérrima. As pessoas vinham aos cultos com roupas remendadas. Muitas não tinham o que comer. Eu pregava sobre prosperidade e fé, mas meus olhos viam miséria. Um dia, o Senhor me desafiou. Você quer ver a minha glória financeira nesta igreja? Ensine o meu povo a dar. Eu tremi. Como eu poderia pedir àquelas pessoas que dessem algo? Elas não tinham nada. Parecia cruel, parecia injusto. Mas o Espírito Santo insistiu. A pobreza não é a falta de recursos, é um espírito. E a única maneira de quebrar o espírito da pobreza é através do espírito de generosidade. Então, com o coração na mão, eu obedeci. Eu disse à minha congregação: nós não vamos mais olhar para o que não temos. Vamos olhar para o que temos e vamos usar isso como semente. Havia mulheres que não tinham dinheiro, mas tinham uma tigela de arroz. Elas começaram a trazer uma colherada de arroz de cada refeição que faziam e guardavam num saquinho para trazer ao altar. Havia homens que iam às montanhas recolher garrafas velhas e papelão para vender e trazer a oferta. Não era pelo valor monetário. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Era pelo ato de quebrar a tirania do medo. Quando aquela viúva pobre deu a Elias o primeiro bolo, ela não estava comprando um milagre. Ela estava demonstrando no mundo físico que confiava mais na palavra de Deus do que na escassez visível diante de seus olhos. Ela agiu contra o medo. Você está preocupado com o Natal? A melhor maneira de destruir essa preocupação não é ganhando na loteria, mas dando algo a alguém. Pode ser um valor pequeno, pode ser um prato de comida, pode ser um presente simples para alguém que tem menos que você. Quando você faz isso, você envia uma mensagem poderosa para o mundo espiritual. Eu não sou escravo da Mamon. Eu não sou vítima das circunstâncias. Eu sou um filho de Deus e meu pai é rico. Essa atitude libera uma energia cinética na quarta dimensão que atrai recursos para você como um ímã gigante. É a lei da semeadura e da colheita. Não se pode colher sem semear. Se você quer colher um Natal feliz, semeie felicidade na vida de alguém agora. Se você quer colher provisão,
semeie uma semente de provisão, por menor que seja, com fé e alegria. Lembro-me vividamente de um momento crítico em que precisávamos de uma quantia exorbitante para terminar a construção do nosso santuário em Yoido. Os bancos haviam fechado as portas para nós. Os credores estavam furiosos, ameaçando levar tudo. A ansiedade tentou me devorar vivo. Eu andava de um lado para o outro no meu escritório, sentindo o peso do mundo. Então, lembrei-me da lei da incubação e da ação correspondente. Eu não tinha o dinheiro, mas tinha a minha fé. Reuni os líderes e disse: vamos agir como se já tivéssemos o dinheiro. Vamos celebrar. Eles me olharam como se eu fosse louco, Ryan. Pastor, vamos ser presos, e o senhor quer celebrar? Eu disse: sim, porque no espírito já está pago. Começamos a louvar, a cantar, a agradecer a Deus pela vitória antes de ver um único centavo. E eu peguei o meu relógio, a única coisa de valor que eu tinha naquele momento, e o coloquei na oferta. Foi a minha semente de sacrifício. Aquilo rompeu a represa. O espírito de generosidade e fé contagiou os líderes, depois a congregação. Pessoas começaram a vender anéis de casamento, talheres de prata, o que tinham, não por obrigação, mas por uma explosão de fé. Elas queriam participar do milagre. E o milagre aconteceu. O dinheiro veio de fontes inexplicáveis, de doadores internacionais, de milagres de negócios dos membros. Construímos o santuário. Mas tudo começou quando decidimos agir em fé, semeando no meio da seca. O aviso de Deus para você é que a passividade é o seu inimigo. Ficar sentado no sofá, paralisado pelo medo das contas de janeiro, é a garantia da derrota. Você precisa se mover. A fé é movimento. Se você visualizou a bicicleta, prepare o lugar na garagem. Se você visualizou a ceia de Natal, limpe a mesa, coloque a toalha mais bonita, prepare os pratos. Faça o que puder fazer no natural para preparar o caminho para o sobrenatural. Deus não vai pôr a toalha na mesa para você. Ele vai providenciar o peru, mas você tem que preparar o ambiente. Essa preparação é a linguagem de expectativa que o Espírito Santo entende. Muitos cristãos tratam Deus como um mágico de palco, esperando que ele tire um coelho da cartola enquanto eles cruzam os braços na plateia. Mas Deus não é um mágico. Ele é um pai que coopera com seus filhos. Nós somos cooperadores de Deus. A quarta dimensão opera através de nós, não apesar de nós. A sua ação física é o elo final que aterra a eletricidade do milagre. Sem o fio terra da ação, a energia do céu pode estar zumbindo ao seu redor, mas nunca acenderá a lâmpada da sua realidade. Pense na história de Pedro andando sobre as águas. Enquanto ele estava no barco, seguro, mas com medo, ele estava sujeito às leis da física da terceira dimensão. Mas quando Jesus disse "vem", Pedro teve que fazer algo insano. Ele teve que colocar a perna para fora do barco e pisar no caos. Ele teve que agir. Se ele tivesse ficado no barco visualizando-se andando sobre as águas, ele nunca teria experimentado outro milagre. Ele teve que molhar o pé. Você está disposto a molhar o pé? Está disposto a comprar aquele cartão de Natal para essa sua família, mesmo sem ter o dinheiro do presente ainda, e escrever nele uma mensagem de fé e amor? Está disposto a planejar a ceia, escrever o menu, como se o dinheiro já estivesse na conta? Essa loucura santa é o que distingue os gigantes da fé dos anões espirituais. O diabo quer que você seja realista. Mas o realismo do mundo é uma mentira, porque ignora a realidade superior de Deus. O realismo diz: não tenho dinheiro, logo serei infeliz neste Natal. A fé diz: não vejo o dinheiro ainda, mas ele é meu por direito de aliança. Então vou me alegrar e preparar a festa. E adivinhe quem tem a última palavra? Aquele que se alinha com a verdade eterna. Mas cuidado, há uma armadilha sutil aqui. Você não pode fazer essas coisas como uma técnica manipulativa, tentando torcer o braço de Deus. Deus não é manipulável. A ação deve nascer de uma convicção genuína, de um relacionamento de amor e confiança. Você semeia porque ama, você prepara a mesa porque confia. Se o seu coração estiver cheio de amargura ou de uma tentativa desesperada de comprar o favor de Deus, não funcionará. A quarta dimensão responde à fé, não ao desespero disfarçado de obras. Portanto, examine o seu coração. Por que você está preocupado?
É porque você acha que Deus o abandonou? É porque você acha que ele não é bom o suficiente para cuidar de você? Arrependa-se dessa descrença. Volte-se para ele com a simplicidade de uma criança. Uma criança não se preocupa se haverá comida no Natal. Ela confia nos pais. Seja como essa criança, mas uma criança que sabe usar as leis espirituais. Visualize, confesse e haja. Estamos chegando ao ponto crucial. Você aprendeu a incubar o milagre na mente, a dar a ordem com a boca e a preparar o caminho com a ação. Mas existe um último selo, uma chave mestra que tranca o milagre e impede que o ladrão o roube no último segundo. Sem essa chave, todo o seu trabalho pode desmoronar na véspera da vitória. É algo que Jesus ensinou, mas que a religiosidade obscureceu. É o segredo da paz que guarda. Se você fizer tudo isso, visualizar, falar, agir, mas continuar com o coração agitado, vibrando na frequência da ansiedade lá no fundo, você cria um curto-circuito. Como manter essa paz sobrenatural quando o mundo está desabando? Como dormir como um bebê no meio da tempestade, assim como Jesus no barco? Vou lhe entregar essa chave final agora, pois ela é a garantia de que o seu Natal será não apenas provido, mas cheio da glória de Deus. A paz não é a ausência de tempestades. A paz é a presença de uma certeza inabalável no meio do furacão. E é aqui que chegamos ao selo final, a chave mestra que garante a entrega do seu milagre de Natal, a gratidão antecipada. O aviso de Deus para você culmina nisto. A ansiedade é um ladrão que entra pela porta dos fundos da sua mente enquanto você dorme. Mas a gratidão é a sentinela armada que guarda a porta da frente e os muros da sua alma. Você pode ter visualizado com clareza cristalina, pode ter decretado com a voz de um general e até ter agido com a ousadia de Pedro. Mas se o seu espírito não descansar na gratidão, você ainda está operando no modo de tentativa e não no modo de recebimento. Lembro-me da história de Lázaro. Quando Jesus chegou ao túmulo, a situação era irreversível aos olhos humanos. Lázaro estava morto há 4 dias, já cheirava mal. A pedra estava selada. As irmãs choravam. A multidão duvidava. O cenário era de desolação total, muito pior do que qualquer dívida ou falta de dinheiro que você possa estar enfrentando neste Natal. E o que Jesus fez? Ele não entrou em pânico. Ele não implorou. Ele não gritou de desespero. Ele levantou os olhos aos céus e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Note o tempo verbal. Ele agradeceu o antes de Lázaro sair. Ele agradeceu antes de ver o milagre físico. Ele agradeceu sabendo que a oração já havia sido respondida na 4ª dimensão e que a manifestação na 3ª dimensão era apenas uma questão de segundos. Essa é a paz que guarda. É a paz que excede todo o entendimento, porque ela não faz sentido lógico. Como você pode agradecer por uma mesa farta quando a geladeira está vazia? Como você pode agradecer pelos presentes quando a carteira está sem notas? O mundo chama isso de loucura. A Bíblia chama isso de fé. A gratidão é a mais alta forma de fé. Quando você pede, você está expressando um desejo. Quando você agradece, você está expressando a posse. Se eu lhe prometo um presente e você confia em mim, você diz obrigado antes mesmo de eu lhe entregar o pacote. Se você não diz obrigado, é porque no fundo você duvida que eu vá cumprir a promessa. Deus está esperando o seu obrigado. Ele está esperando que você mude a frequência da sua oração de súplica desesperada para louvor confiante. Satanás odeia o louvor. Ele não consegue suportar um cristão que canta no meio da escassez. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, acorrentados, com as costas sangrando, na mais profunda escuridão, eles não reclamaram. Eles cantaram hinos a Deus. E o que aconteceu? O terremoto veio, as cadeias caíram, as portas se abriram. O louvor provoca terremotos espirituais que abalam as fundações da pobreza e da limitação na sua vida. Neste Natal, eu desafio você a fazer um experimento radical. Em vez de passar os próximos dias preocupado, passe-os agradecendo. Acorde de manhã e diga: Pai, obrigado pelo dinheiro que está chegando. Obrigado pelo Natal maravilhoso que o Senhor já preparou. Obrigado porque o Senhor é fiel. Encha a sua casa com música de adoração.
Deixa a atmosfera saturada de gratidão. Você vai notar algo incrível. O peso no seu peito vai desaparecer. A pedra fria da ansiedade vai derreter. E no lugar dela virá uma alegria inexplicável, uma certeza suave de que tudo vai ficar bem. E quando você atinge esse estado de descanso, de shalom, você sai da frente e permite que Deus trabalhe. Muitas vezes, a nossa ansiedade é o que atrapalha o agir de Deus, porque tentamos ajudá-lo com nossas mãos trêmulas e acabamos derrubando o vaso. Tire as mãos. Descanse na gratidão. Deixe o mestre oleiro trabalhar. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes na minha vida e na vida de milhares de membros da minha igreja. Vi famílias que não tinham nada para o Natal começarem a agradecer e, de repente, vizinhos batiam à porta com cestas de comida. Vi empresários à beira da falência começarem a louvar a Deus pela restauração e, no último dia do ano, receberem contratos que salvaram seus negócios. Deus é especialista em reviravoltas de última hora. Ele adora o aos 45 do segundo tempo. Mas ele só entra em campo quando nós lhe damos a bola através da nossa confiança absoluta. Portanto, o aviso de Deus para você não é uma condenação. É um convite para subir de nível. Pare de rastejar na poeira da terceira dimensão, onde a traça e a ferrugem consomem, onde a inflação e a crise ditam as regras. Suba para a quarta dimensão, onde Cristo está assentado à direita do Pai, onde todas as bênçãos espirituais já são suas. Use a sua imaginação para ver o triunfo. Use a sua boca para decretar a vitória. Use as suas mãos para semear a generosidade. E use o seu coração para agradecer antecipadamente. Não deixe que o espírito de Mammon roube a verdadeira alegria do seu Natal. O Natal é sobre Jesus, o maior presente de todos. Se você tem Jesus, você tem tudo. Ele é a fonte de toda a riqueza, de toda a saúde, de toda a paz. Quando você foca nele, quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas outras coisas, o dinheiro, a comida, os presentes, lhe serão acrescentadas. Essa é uma promessa, e Deus não pode mentir. Feche os olhos agora, onde quer que você esteja. Respire fundo. Solte a tensão dos ombros. Visualize o rosto de Jesus sorrindo para você. Ele não está preocupado com as suas contas. Ele sabe onde está o peixe com a moeda na boca. Ele sabe onde está o maná escondido. Ele está lhe dizendo: filho, filha, confie em mim. Eu cuido dos lírios do campo. Eu cuido dos pardais. Quanto mais não cuidarei de você, homem de pequena fé? Aumente a sua fé. Aumente a sua visão. Eu sou o Deus da abundância, não da miséria. Receba essa palavra no seu espírito. Deixe-a criar raízes profundas. Não permita que as notícias ruins, os comentários negativos ou a aparência das circunstâncias arranquem essa semente. Regue-a com ação de graças. Proteja-a com a confissão da palavra e prepare-se para se surpreender. O seu Natal será um testemunho. Será uma história que você contará no futuro dizendo: lembra daquele ano em que parecia que não teríamos nada? Foi o melhor Natal de todos, porque vimos a mão de Deus se mover de forma poderosa. Você não está sozinho. O Espírito Santo, o Paracleto, o Ajudador, está aí com você agora, capacitando a sua mente, fortalecendo os seus joelhos vacilantes. Levante-se, sacuda a poeira. Vista as vestes de louvor em vez do espírito de angústia. O Rei está vindo e ele traz o galardão com ele. Eu espero sinceramente que esta mensagem tenha sido a água viva que o seu espírito sedento precisava. Estas verdades não são teorias. São leis espirituais que funcionam tão certamente quanto a gravidade. Se você aplicá-las, você verá os resultados. Eu vivi isso. Eu testei isso no fogo da provação e saí do outro lado sem cheiro de fumaça, carregando os despojos da vitória. E o mesmo Deus que fez isso por mim, um pobre pastor coreano numa tenda rasgada, fará por você, onde quer que você esteja. A jornada da fé é uma aventura contínua. Há muito mais para aprender, muito mais profundidades da quarta dimensão para explorar. Não deixe que este seja o fim do seu aprendizado. Mantenha o seu espírito alimentado constantemente. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
Se você quer continuar recebendo esse alimento sólido, se você quer ouvir mais histórias de milagres, mais ensinamentos que desafiam a lógica e destravam o sobrenatural na sua vida, então eu convido você a fazer parte desta família de fé. Inscreva-se no canal agora mesmo. Ative as notificações para não perder nenhum aviso divino que pode ser a chave para a sua próxima grande vitória. Deixe o seu like se esta mensagem tocou o seu coração, para que o YouTube saiba que este é um conteúdo que traz vida e o leve a outras pessoas que estão desesperadas por esperança. Vamos juntos caminhar nesta jornada de milagres. Que o Deus de toda a provisão abençoe rica e abundantemente o seu Natal e o seu Ano Novo. Vá em paz e viva pela fé.